presidente, colegas vereadores e também o público presente aqui nessa casa. Dizer que sejam todos bem-vindos, Lapó, nosso futuro vereador de Campo Novo do Parecis. Também a vice-prefeita Dila, representando o executivo, e todas as demais pessoas que nos prestigiam aqui, por um motivo ou por outro. Dizer da minha insatisfação de ter que votar um projeto que nós sabemos que é de extrema importância para o município, que é recurso para a saúde, mas inclusive em regime de urgência. Nos entristece mais uma vez receber essa situação na Câmara. A hora, inclusive ontem foi reunido os vereadores aqui para passar a situação, a necessidade e a importância do recurso. Mas isso nos remete a pensar que ainda falta planejamento no Executivo. Porque se a Câmara precisa votar um recurso desse volume, que é mais de 500 mil por mês, para os próximos meses, considerando ainda que talvez não feche o ano, em regime de urgência, sabendo que nós íamos se deparar com isso no final do ano, não ter se antecipado essa discussão, ou ter planejado isso anteriormente, quando veio o orçamento, nos remete a pensar que tipo de gestão nós estamos tendo, principalmente quando nós levamos em consideração que é a saúde, que ela tem que ser pensada antecipadamente, inclusive para garantir o atendimento. E confesso que vou ter que votar, porque sabemos da necessidade. O que nos remete a pensar é por que isso não está planejado anteriormente. E daí, em algumas falas por aí, muitas vezes a Câmara é penalizada. E quando fala do vereador A ou B que não votou, que diminuiu o orçamento da saúde, que isso não é uma verdade, nós estamos sendo penalizados perante a opinião pública sem dever. Porque quem aumentou 900 mil reais do orçamento da saúde no ano passado foi a Câmara. E aí eu quero parabenizar o vereador Dionardo, que foi o presidente da comissão que chamou essa discussão para cá. Então, quer dizer, se nós não estivéssemos atentos, ia ser mais 900 mil reais para estar sendo reposto aqui nesse ano. Então, vice-prefeita Dila, que o próximo orçamento seja realmente discutido na íntegra com todos os secretários e a parte técnica. Porque muitas vezes o secretário vem chorar aqui na Câmara, reclamar, e com razão, que ele não está sendo contemplado na sua real demanda. Mas tem secretaria com super recurso para praticamente asfaltar o município inteiro, e que na verdade não acontece. Depois nós temos que estar remanejando novamente para que ajuste e possa atender as demais secretarias. Também quero fazer alinhamento à fala do vereador Milton no que se diz o custo da terceirização. E dizer, vereador Milton, se você pegar, Vossa Excelência pegar os nossos discursos aqui, não da gestão do prefeito Mauro, lá da gestão do prefeito Cassol, do prefeito Sérgio Stefanello, não só como crítica construtiva, mas de uma coisa que é fato. Terceirizar o serviço é aumentar o custo da máquina pública. Porque se nós temos o mesmo serviço, com as mesmas pessoas, com a mesma estrutura, a empresa tem que visar o lucro, porque ninguém trabalha de graça. E quando ela visa o lucro, é o dinheiro público que está sendo comido. E nunca é menos de 15% a 20%, quando é por baixo, nivelado por baixo. Agora, quando nós falamos que um funcionário ganha 2.500 na prefeitura e no terceirizado ele ganha 5, ele custa 5, nós estamos falando de 50% a mais. Mas quando nós falamos só numa coisa razoável e verdadeira, que é 15% a 20% a mais de lucro, é 15% a 20% do dinheiro público que está indo pelo ralo. Então, terceirização é quando a máquina é muito incompetente, ou nós queremos transferir dinheiro para alguém que nós temos compromisso político para poder atender. Então nós não podemos aceitar que a terceirização seja colocada como uma vantagem para o município. Pelo contrário, ela é uma desvantagem. Porque se a empresa particular precisa ter o lucro, e todas as empresas privadas trabalham para ter lucro, esse lucro a prefeitura poderia estar tendo ele para reinvestir nos munícipes. Também uma situação concreta é do nosso motorista da prefeitura, que ganha hoje, com as diárias embutidas, em média R$ 5.390 por mês. Mas que nós observamos nos últimos tempos
que ele está sendo pouco utilizado, tendo em vista que o prefeito, na maioria das vezes, nas suas viagens, vai dirigindo o próprio veículo. Então, poderia ser repensado. Esse é um dos casos que nós estamos colocando, levantado por outros vereadores, um dos casos da economia na máquina pública. Quer dizer, se nós estamos tendo aí quase R$ 1.500 de diárias mês, e o prefeito mesmo está conduzindo o veículo nos últimos tempos para cá, nós podemos dar uma outra função, então, para esse servidor, para que diminua o custo da máquina pública. Isso nós estamos falando de um. Nós estamos pegando esse exemplo e contra os outros demais pode ser feito esse trabalho. Porque aí nós vamos entender por que falta dinheiro em certos setores. E quase todo dia tem reclamação aqui do secretário AUB que falta dinheiro. Porque falta decisão, porque falta atitude, porque falta planejamento. E planejamento você não faz se não tomar atitude de alguns cortes. E aí eu falo de cortar na própria carne, se for preciso. Também, ainda na linha da questão do dinheiro público, nessa última semana e cada dia, nós lamentamos muito a situação que Campo Novo vem passando, dos desmandos nas obras públicas do município. Essa última semana nós ficamos estarrecidos com a situação da escola de educação infantil do bairro de Dinas Palmeiras. Escola essa que, quando foi iniciado o projeto, e eu acompanhei em Brasília, inclusive com o vereador Leandro, para a liberação do recurso do Ministério da Educação, foi feito o aterro daquela escola com recursos da prefeitura. E segundo a planilha, se não estiver errada a planilha, a prefeitura pagou para a empresa realizar o serviço, que já estava realizado pela prefeitura. Essa semana nós começamos a finalizar essas informações. Existem itens lá pagos que não estão realizados. A empresa está praticamente abandonando a obra por alguns motivos graves e recontratou o serviço para outra pessoa que investiu o dinheiro do seu bolso para complementar alguns itens que a empresa que ganhou a licitação não fez. E agora o coitado está falindo praticamente, com necessidade pessoal na sua família de falta de recursos, porque teve que pôr dinheiro do seu bolso, do seu carro que vendeu, para complementar a malandragem de empresa que vem aí, fazer esquema político. Então, coitado, hoje uma família passando necessidade, além das famílias dos trabalhadores, que vão ingressar hoje, ingressaram ontem, com uma ação trabalhista no Ministério do Trabalho, para poder receber e poder sustentar seus filhos. Então isso, gente, esses desmandos, a Câmara não pode fechar os olhos e deixar acontecer. Deixar continuar acontecendo. Isso estou falando da escola. Eu não vou falar das outras obras que nós podemos falar em outra sessão. Mas eu vou falar mais um pouco sobre a rodoviária. Que o secretário Musso veio aqui numa audiência convocada especial para isso, nos falar que ele ia regularizar a situação da rodoviária para que ficasse tecnicamente em condição de ser entregue para a população camponovense, em condição de receber dentro da planilha o que fala as normas técnicas. Vou pegar um item. Todo o telhado daquela obra, ele está condenado, se você analisar, porque a estrutura metálica que foi colocado lá, com imensas gambiarras, que foram tiradas fotos e mostrado aqui para a população, elas não foram pintadas, estão suscetíveis à corrosão do tempo. E é uma estrutura que não é leve. Então, prefeita, vice-prefeita Dila, a senhora que faz parte desse novo governo, poderia nos ajudar, contribuir, para que isso não continue acontecendo, e que na rodoviária em especial seja refeito aquele serviço. Inclusive falado pelo próprio secretário que jamais ia autorizar colocar o forro aqui, e isso está registrado, sem ter feito a pintura, para diminuir o risco de corrosão, ou para eliminar o risco de corrosão. Nós sabemos que tem os produtos apropriados para isso. Primeiro que não deveríamos aceitar aquelas gambiarras. Corte nas tesouras e emenda para poder translaçar uma para outra, que não foram pintados. É uma gambiarra que não foi nem corrigida e foi entregue daquela forma. Então, não vamos falar dos recursos mal aplicados, da primeira etapa que a prefeitura está fazendo, que deveria ser a empresa anterior, que executou, que já recebeu e foi embora, mas segundo a lei federal, Código de Obras, Código Civil, fala que 5 anos, senhor presidente, é a obrigação da empresa a garantia da obra. Então é ilícito a prefeitura ir lá e consertar erro da empresa.
Se ela entregou a obra para nós, que não foi nem usada ainda, que já está danificada, ela tem que vir corrigir, para não deixar esse prejuízo. Aí, mais uma economia para o município. Quantos mil nós podemos estimar que está sendo gastado lá, que podia estar na saúde, na educação, enfim, em tantas outras prioridades da sociedade. Também quero dizer que merece uma atenção especial a causa dos professores. Na outra greve que houve, 1 ou 2 anos atrás, eu participei de algumas reuniões, coloquei meu ponto de vista, né, sobre a situação dos trabalhadores, e dizer que dessa vez não é diferente, e que muitas vezes esse transtorno que está sendo criado para as famílias que têm os alunos, que programaram as suas férias, que tem todo um planejamento anual, pode ser modificado ou interrompido por essa greve, mas que ela também deveria ter o apoio desses pais. Porque se nós olharmos a pauta de vocês, que tem mais de 10 itens aqui de reivindicação, ela fala aqui sobre a estruturação física e pessoal do ensino médio. Que, se você olhar hoje o estado de Mato Grosso, nessa atitude de governo, ele deve muito à população. Ele não deve só para os professores, deve para a população, a falta de investimento. Vou pegar um item aqui em Campo Novo. 73% dos nossos alunos são matrículas do município, enquanto deveria ser 50% pelo menos do Estado. 50%. O Estado nos deve 30% das matrículas do ensino médio aqui em Campo Novo. Mas lá em Juína, onde o secretário é o Ságuas, de Educação, que era prefeito de lá, que foi deputado pela região, lá é o contrário. 70% das matrículas é o Estado que paga o custo. Então, quer dizer, nós estamos pagando para eles. Essa dívida, quem está deixando aqui é o Estado, mas favorecendo outros. Não é que ele não tem condição. Em alguns lugares é invertido o processo. Por que para nós é assim? Então, ele não deve só para os professores, ele deve para a população mato-grossense. Mas aí eu entendo, e eu acho que a população poderia entender melhor isso, e eu tenho certeza que muitos entendem, que quando o professor reivindica seus direitos, é uma questão de dignidade, como qualquer classe. Ela precisa estar estimulada e valorizada para poder exercer a sua função. Ser respeitado os seus direitos, ser visto no processo de desenvolvimento do Estado, porque a formação do cidadão passa pela escola. O presidente da República dos Estados Unidos, ele passou por uma escola, o prézinho, o ensino fundamental, o ensino médio e aí a formação superior. Mas a base dele da educação também passou pela escola, que fez o sucesso da vida dele. E por que não? O Estado não enxerga isso. Mas nós entendemos, porque a exemplo da saúde, que nós fizemos um fórum aqui, o vereador Leandro foi um dos articuladores, é um desmando à saúde hoje do Estado. Como a gente está percebendo que também é um desmando na questão da educação. E aí, nós tivemos um conterrâneo aqui, de Juína, que foi o secretário. Mas ele não conseguiu atingir as metas que nós reivindicamos. Por diversas vezes nós fomos lá com o vereador Leandro falar da questão do município, dos investimentos necessários aqui para equalizar a diferença do Estado e do município. Mas o que nós percebemos é que esse governador não tem compromisso com ninguém. Não tem com o povo, não tem com os funcionários. Você vê isso na saúde. Essa região aqui de Sorriso tem 5 hospitais regionais de alta complexidade. Eu pergunto para vocês, quantos tem na nossa região daqui em Aripuanã? Acho que às vezes as pessoas nem têm essa informação. Nenhum. Tem em Cuiabá, que eles falam que é a nossa região. Quando que Cuiabá foi a nossa região? Ou Cáceres? Nenhum hospital regional. O povo fica aqui sendo sacrificado, os hospitais municipais superlotados e abarrotados e com falta de recursos, porque o governo, em vez de repassar mais dinheiro para compensar o que gasta aqui, que nós atendemos a alta complexidade às vezes, ele tirou, porque foi reduzido o repasse para os municípios. Tem mais 2 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, dizer que eu também vejo a insatisfação e concordo em número gênero e grau com os professores pelo desmando desse governo, pela falta de respeito, tantos dias sem dar uma solução para a população,
em desrespeito a vocês, porque ele deveria ter mais respeito e vir negociar com a classe. Ele não vem, ele fica publicando matérias, falando suposições que podem acontecer, mas não vem assinar um documento junto com vocês, debater o assunto e enfrentar o problema de frente. Um abraço, parabéns, fique com Deus.